Meus amados irmãos, antes de darmos início ao sermão propriamente dito, nós iremos orar a Deus, agradecendo a Ele pela rica oportunidade que Ele já nos deu nesta noite, de assim ouvir a Sua palavra, cantar louvores, orar a esse Deus Todo-Poderoso e para que também Ele use de Sua misericórdia, para que possa falar através da Sua palavra nesta noite. E peço aos amados irmãos que se coloquem de pé, aqueles que puderem nesse momento, para que a gente possa orar. E desde já também já peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, leremos os versículos 15 a 18. Romanos 6, 15 a 18. Mas antes iremos orar, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e discernimento na Sua palavra, para que assim possamos ouvir a Sua voz. Oremos, meus irmãos. Pai, nós aqui estamos, Senhor Deus, agradecidos em primeiro lugar pela Tua grandiosa bondade que o Senhor nos dá de podermos cantar louvores a Ti, orar, recolher os nossos dízimos. E tudo isso, Senhor Deus, através de instrução da Tua palavra. Que a Tua palavra continue sendo viva e eficaz em nossos corações, e a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua graça já é o suficiente, Senhor, para entendermos que diante desse Deus tão grandioso nada somos, mas a Tua grandeza não é capaz de nos deixarmos perdidos e escolher um povo Teu, e aqui nós estamos, Senhor, com essa certeza de que somos povo Teu, que Tu falarás, Senhor, através da Tua palavra, que sairemos daqui com os nossos corações cheios do Espírito Santo de Deus em cada um de nós, que possamos assim viver um evangelho vivo, o evangelho da graça, assim como o Senhor nesta noite nos falará, e livres do pecado, pela Tua graça, Senhor, é que nós assim oramos e agradecemos. Que o Senhor use poderosamente a Tua palavra para que fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós assim oramos. Amém, Senhor Deus. Romanos 6, os versículos de 15 a 18. Ouça com atenção aquilo que nos diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem até sentir um pouco de estranheza eu estar com o notebook aqui, mas relacionado à nossa enfermidade, eu estou com um nível de esquecimento grande e se não anotar tudo aquilo, está difícil de expressar até tudo aquilo que o próprio Senhor falou aos nossos corações, e com certeza nos falará algo muito mais, além do que está aqui escrito. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 15 a 18, diz assim: E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos obedeceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai, lemos a Tua palavra e a partir daqui, Senhor, esperamos que o Senhor esclareça tudo aquilo que o Senhor tem para nos esclarecer nessa noite. E com a nossa simplicidade, Senhor, no falar, o Senhor possa nos usar poderosamente e que a Tua igreja saia edificada, a começar em mim, Senhor. E que cada vez mais, Senhor, essa instrução que a Tua palavra nos é tão clara, ela possa fazer com que nós também possamos levar a outros que ainda não Te conhecem através da Tua palavra. Que o Senhor fortifique a nossa fé cada vez mais e nos faça compreender que só Tu és capaz, Senhor Deus, dessa misericordiosa graça que o Senhor dispensou ao Teu povo escolhido, Pai, através do Teu Filho amado,
Jesus. É no nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vivemos dias onde viver livre para fazer ou praticar qualquer coisa tem sido de uma evidência tamanha. Cada um buscando a sua própria liberdade, se apoiando nas leis que regem seu país, seu estado, e o município buscando direitos e mais direitos, sem se importarem uns com os outros. Esse é o retrato do mundo. Um mundo de liberdade, onde é só direito, 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 e ninguém se importa mais com ninguém. E será que somos livres realmente? Essa é a pergunta. Será que essa liberdade verdadeiramente ela existe? A liberdade do homem atrai o pecado de forma tão agressiva à sua vida que nem ele mesmo é capaz de tratar das marcas que são deixadas não só no corpo, mas especialmente na alma. Já imaginou se o mundo existisse sem leis, como seria? A liberdade que o mundo prega é muito perigosa, em decorrência da desobediência humana. Precisamos estar atentos para esse termo sou livre, esse termo liberdade, esse termo sou livre. Ele precisa ser bem tratado por cada um de nós especialmente, porque o pecado não nos dá essa liberdade que nos leve a estarmos diante de Deus como obreiros aprovados, como de uma forma agradável a Deus. Então essa liberdade que o mundo prega, ela é perigosa, é danosa. Ela marca o corpo, mas marca exclusivamente a alma. Ela não nos leva a uma liberdade eterna, assim como o apóstolo Paulo vai tratar daqui a pouco, através da graça preciosa do Senhor Jesus. Tudo pode, até nos é permitido, mas nem tudo nos convém. A própria palavra nos diz isso. Então, quando a gente tratar ou pensar nessa forma de liberdade que o mundo prega, a gente precisa também se atentar a isso, das coisas que nos são permitidas, mas daquelas também que não nos convém. Aquela que não convém ao servo do Senhor praticá-las. E se nós formos deixar que a carne faça a sua vontade, nós jamais vamos entender que isso é danoso à nossa alma. Então a expressão tudo nos é permitido nos faz entender que somos livres. Sim, tudo nos é permitido. Essa parte parece, dentro da nossa comodidade, soar como a melhor parte dentro da frase. Essa liberdade que o apóstolo Paulo tanto lutou por amor do verdadeiro evangelho, a saber, o evangelho do arrependimento dos pecados, essa é a verdadeira liberdade. Foi o evangelho do arrependimento. E iremos tratar hoje de um momento da história do povo de Deus, onde o apóstolo Paulo exprime com clareza o papel da lei no meio do povo de Deus e o fruto do amor incondicional de Jesus Cristo pelo povo escolhido de Deus, a saber, sua imensa graça. E veremos isso em dois momentos. Primeiro, nós iremos ver os que buscam nas leis argumentos para a salvação. No segundo momento, a graça preciosa de Jesus Cristo sobre nós, aqueles que pela sua misericordiosa graça foram alcançados. No Antigo Testamento, podemos constatar as leis divididas em três categorias: lei civil, cerimonial e moral, resumida nos 10 mandamentos. Essa lei moral, ela resume-se nos 10 mandamentos. E como a gente pode perceber isso? Nos escritos dos apóstolos, nos evangelhos e em toda a literatura associada, nos dizem que as leis cerimoniais, como sacrifícios de animais, as leis do culto do templo, da antiga aliança, o sacerdócio levítico, tudo era símbolo da pessoa de Cristo, da sua obra, da redenção e da igreja. Portanto, uma vez que Cristo consumou a lei, cumpriu os requerimentos levíticos e culticos.
Portanto, uma vez que Cristo consumiu a lei e cumpriu os requisitos levíticos e cultos, então não temos mais que fazer isso, não temos. Ou seja, as leis cerimoniais já cumpriram a sua importância na história, cessaram. Assim também as leis civis que foram dadas a Israel enquanto nação. Uma vez que a igreja não é uma nação, mais um território, ou seja, não é restrita a um espaço, isso geograficamente falando, por assim dizer, não valem para a igreja hoje. Entretanto, a ênfase dada no Novo Testamento relacionada aos 10 mandamentos, ou seja, a lei moral, permanece viva e eficaz, nos dando direcionamento para um proceder dentro daquilo que o próprio Deus escreveu para o seu servo Moisés, para que o seu povo fosse conduzido de forma organizada e obediente. Os 10 mandamentos não nos levam à salvação. Isso aí, toda a Escritura nos deixa muito claro. Mesmo escrito pelo próprio Deus. Talvez você ache até estranho a gente afirmar isso, mas a própria Bíblia deixa muito claro, a própria Bíblia, a própria palavra do Senhor nos deixa muito claro isso. E a lei moral não é para salvação. A lei moral expressa a nossa gratidão a Deus, pois nos norteia a santidade, para que caminhemos dentro de um contexto de louvor e adoração a Deus de forma agradável, nunca como requisito para a salvação. Alguns desprezam o Novo Testamento e, em alguns momentos, acusam Paulo, como nós vamos ver mais adiante aqui, nessa luta que Paulo vivia aqui, e num contexto de como se ele tivesse sendo... Não é nesse contexto de como se ele tivesse sendo, não. É num contexto dele sendo pressionado naturalmente pelos romanos, porque os romanos queriam a todo custo que a lei prevalecesse. E até acusando Paulo como se ele desprezasse a lei, de forma nenhuma. Se tiver uma das cartas que mais citam o Antigo Testamento, é a carta de Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Para a gente ter a noção de quão cuidadoso era Paulo na sua fala e quão certo daquilo que era a lei para ele, até porque ele também era judeu, era romano, era fariseu, e isso era muito importante para ele. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, como eu disse anteriormente, uma das mais completas e mais abrangentes afirmações do Evangelho feita por ele, nos dá o direcionamento onde podemos afirmar que o impacto dessa carta é como a chave da porta do entendimento das Escrituras dada pelo próprio Deus. Paulo, em sua inteligência assim, dada por Deus, ele consegue juntar na carta aos Romanos todos os maiores temas da Bíblia nessa carta. Temas como pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, plano de salvação, a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, o lugar do judeu e do não judeu nos propósitos de Deus, a filosofia da igreja e da história mundial, o significado e a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã, a natureza e o propósito da liberdade cristã e os princípios de piedade moral pessoal, de piedade e moralidade pessoal, quero dizer. Então Paulo ele conseguiu juntar todos esses temas extremamente atuais numa só carta, para a gente começar a entender quão importante é essa carta no contexto Bíblia como um todo. E nessa carta, Paulo trata do Antigo Testamento, não deixando uma só brecha para que se fale
que ele deixou de tratar de alguma coisa que também a lei já tratou lá no Antigo Testamento. A lei, sim, segue para norte nas nossas vidas. A lei serve como obra de gratidão. A gente precisa agradecer a Deus por essa lei que a nós nos foi dada. Até porque, imaginemos, se não fosse a lei para que a gente pudesse viver de uma forma assim desorganizada, sem rumo, sem nenhum tipo de restrição. Imagine como estaria o mundo hoje e antigamente. Então a lei, ela serve sim, ela serve de norte, ela serve sim como modelo para que a gente viva de acordo um procedimento dentro dos padrões que o próprio Cristo já dispensou lá a Moisés, para que a gente assim também pudesse praticá-las, mas não que isso nos seja como motivo suficiente para que as obras praticadas pela lei, elas nos levem à salvação eterna. Até porque a salvação não é por obras, a salvação é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6,12. Eu peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias para que possamos ver o que nos diz a palavra. O que é que Paulo diz aos Coríntios? Paulo diz o seguinte, e isso no contexto bem problemático na igreja de Coríntios, né? 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é que Paulo quer dizer com isso? Que são lícitas, são, mas se a gente deixar que essa licitude de todas as coisas, elas sejam assim, abertamente utilizadas por nós para que façamos tudo aquilo que não convém, com certeza elas nos dominarão. E automaticamente a gente não vai de forma nenhuma fazer a vontade do Pai. Então o papel da lei é um papel onde ela nos norteia, onde ela nos direciona, onde ela nos faz pensar, e organizadamente a gente consegue também enxergar nesse mesmo contexto que se não fosse a lei para que a gente assim pudesse, para que o nosso pecado também fosse denunciado, quão difícil seria a gente também entender essa situação. E eu particularmente ainda digo mais claro, imagine como seria, porque lá em Gênesis teve uma coisa só que Deus disse a Adão. Lhe deu todo o jardim para que ele ali pudesse usufruir e disse que apenas de uma árvore ele não poderia comer. Ou seja, a partir dali já tinha uma lei para que fosse cumprida. A partir dali, e só uma coisa a ser feita. Tudo aquilo era bom, para a gente ver o nível de perigo que é se nós não observarmos as leis. Mais uma vez a gente diz, a lei não é para a salvação, mas a lei é para que ela seja cumprida, para que assim a gente possa discernir o que é certo e o que é errado. Então, resumidamente, a partir da perspectiva de Romanos, todo o panorama da Bíblia se descortina, se abre, se esclarece. Tudo se clareia, tudo aparece de forma compreensível ao seu povo. A relação entre as partes e o todo torna-se bem mais clara. Em Romanos 6, no versículo 14, Paulo insiste no sentido de que o aumento do pecado é confrontado pelo aumento da graça. Vejamos o que nos diz Romanos 5,20 antes. Vamos ler o que é que nos diz Romanos 5,20 para que entendamos melhor sobre isso.
Romanos 5,20 nos diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O versículo 21 nos diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a gente vai fazer uma pequena aplicaçãozinha aqui desse que já vimos sobre a lei. Então a lei, ela evidencia o pecado, ela não o anula. Incita, provoca, causa falsa correção, falsa santidade. E isso a gente pode ver no dia a dia. Quantos de nós muitas vezes não nos apoiamos na lei, achando que isso é o suficiente para que aparentemos uma santidade diante de outros, que nós julgamos muitas vezes não conhecerem as leis. Então a lei sim, ela evidencia o pecado. Muitas vezes nos portamos tão rígidos na busca de cumprirmos as leis que nos distanciamos do Evangelho de Cristo, como se essa retidão em cumpri-las fosse capaz de expressar a graça preciosa de Cristo em nossas vidas. Essa conduta, ela precisa ser bem observada em cada um de nós, para que não nos achemos santos e irrepreensíveis por força da lei. Paulo usa de perguntas retóricas, causando um efeito de atrair o leitor. Não sei se vocês observaram nesse versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De imediato ele responde: de modo nenhum. Esse argumento que Paulo usa, articulando uma conclusão equivocada de uma assertiva anterior, e em seguida introduz a correção e o seu esclarecimento. Essa estratégia, por assim dizer, mostra quão acurada é a sua certeza em relação ao envolvimento do leitor quanto à solidificação do tema abordado. Romanos 6,1, como é que ele inicia? Que diremos, pois? Ele já inicia assim, ele inicia com uma pergunta, assim como é praxe dele, isso daí é um argumento muito sábio da parte dele. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2 diz: de modo nenhum. Como veremos ainda no pecado nós, o que para ele já morremos? Então esse era o grande debate entre Paulo e os romanos, provavelmente pessoas conhecidas até de Paulo. Porque Paulo também era judeu e romano, fariseu e perseguidor do Evangelho, e agora perseguido. Mas, mesmo assim, não abriu mão das suas convicções dentro daquilo que o próprio Deus o revelou. Paulo foi quem mais citou, como eu falei, o Antigo Testamento em suas cartas. Paulo nunca desprezou a lei. A lei nunca será capaz de transformar a nossa vida. Isso era o que Paulo queria dizer. Por mais que lutemos, nunca conseguiremos viver a lei na sua totalidade. É justamente isso que Paulo confronta na audiência com os romanos. Então Paulo se encontrava diante de uma audiência onde estava sendo confrontado com todos esses questionamentos. E a defesa de Paulo era não desprezar a lei, mas de fazer com que aquelas pessoas entendessem que a lei não era suficiente nem superior à graça imerecida que o próprio Deus nos dispensou. Esse era o grande debate, essa era a grande defesa do apóstolo Paulo. Assim como eu disse, Paulo foi quem mais citou o Antigo Testamento em suas cartas. A lei nunca será na sua totalidade a forma pela qual alcançaremos a salvação eterna. É justamente isso que Paulo confronta. É a tentativa que uma pessoa faz, ou seja, me perdoem, é justamente isso que Paulo confronta na audiência com os romanos. Em resumo,
Está debaixo da lei é a tentativa que uma pessoa faz, quer seja judeu ou não, de agradar a Deus com base no seu próprio esforço ou mérito. Viver debaixo da lei é escravo do pecado, escravo do mundo, dominado pela carne, condenado a caminho da perdição eterna. Essa é a situação de todo ser humano, quer seja judeu, quer seja gentio. A lei não foi e nunca será a essência para a salvação, mesmo que nós a cumprisse em sua totalidade. E isso a gente pode ver claramente lá em Êxodo. Você já parou para ver os 10 mandamentos? O que é que nos diz? Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão. O seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu juramento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E aí eu pergunto aos irmãos, pergunto a cada um de nós aqui nesta noite: a condição de cumprirmos a lei? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Basta aqui. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente às vezes canta o louvor: tudo entregarei, tudo entregarei. Será que você entrega tudo, meu irmão? Será que nós entregamos tudo? Será que nós entregamos tudo? Senhor meu Deus, quando eu maravilhar. Será que nós realmente somos maravilhados desse Deus Todo-Poderoso que nos chama a atenção para que entendamos que nós, por nossa força, não seremos jamais capazes de cumprir a lei na sua totalidade. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. E os romanos insistindo pela lei. A gente não precisa ir muito longe, não. Basta esses 10 mandamentos. Já é o suficiente. E eu tenho certeza que vocês, e cada um de nós, com certeza, eu particularmente, quando eu estava estudando para trazer essa mensagem aqui nessa noite, eu me senti assim, tão pequeno. Gente, quando eu olhei assim, e digo, meu Deus do céu. O dia do Senhor, por exemplo. Basta o dia do Senhor. Quantas vezes nós não negligenciamos o dia do Senhor para os nossos próprios prazeres? Essa é a carne, gente. Meus irmãos, a nossa carne é tendente a isso.
Eu só citei um, só o dia do Senhor. Quantas vezes nós não tomamos o nome de Deus em vão? Quantas vezes? Aí eu pergunto, dá para a gente realmente cumprir a lei na sua totalidade? Jamais. Deixa eu só me situar aqui, só um minuto, meus irmãos. Então a lei, ela nunca foi e nunca será a essência da nossa salvação, para a nossa salvação. Mesmo que nós a cumprisse na sua totalidade. Ainda não era suficiente para nos salvar. Então a lei já cumpriu o seu papel. A lei já cumpriu o seu papel. E aí você pode até pensar, sim, então a lei não vai servir de mais. Serve, eu acabei de dizer. A lei é a forma que a gente precisa agradecer a Deus, porque Ele nos deixou essa lei para que nos norteie. Como é que nós saberíamos que estaríamos em pecado se não fosse pela lei? Se a lei não nos mostrasse. Se a sua palavra não fosse clara para nos mostrar aquilo que está fora dos padrões que Cristo mesmo deixou, para que a gente pudesse assim andar, mesmo com as nossas falhas. Mesmo com as nossas falhas. Então a lei já cumpriu o seu papel. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar aos romanos. E como eu disse no primeiro momento, a gente iríamos falar sobre a lei e agora trataremos no segundo momento sobre a graça preciosa de Jesus Cristo sobre nós, aqueles que pela sua misericordiosa graça foram alcançados. Então a pergunta é, nesse segundo momento, a pergunta é: o que seria estar debaixo da graça? A graça de Deus é a maneira graciosa, gratuita, misericordiosa, amorosa e merecida pela qual Deus justifica, perdoa, aceita e recebe pecadores perdidos como eu e como você, meu irmão. Essa é a graça de Deus. Essa é a misericordiosa graça do nosso Deus. É a graça que é dada pelo próprio Deus, de graça para cada um de nós. A sua misericórdia, o seu amor. E um amor imerecido, porque nós não merecemos. Que Deus nos justifica. E por que graça? Porque Deus faz isso de graça, já diz tudo, sem exigir as obras da lei. Deus poderia muito bem, como deixou a lei para que também nos norteasse e também as cumprisse, Ele poderia muito bem exigir da gente. Agora, como nós acabamos de ler os 10 mandamentos, por exemplo, como nós seríamos capazes de cumprir tudo isso? Você já se olhou, já fez uma introspecção em si mesmo? E já imaginou? Eu particularmente, isso foi que muito me chamou a atenção. Eu digo, Senhor, se Deus fosse chegar assim e dizer, veja só, não adulterarás. A Bíblia diz que só em a gente olhar com os olhos impuros para uma mulher, a gente já adulterou. A gente é capaz de cumpri-la? De cumprir a lei na sua totalidade? Então, se Deus fosse requerer de nós o cumprimento da lei, será que nós realmente alcançaríamos essa salvação, essa misericórdia desse Deus Todo-Poderoso? Não, de forma nenhuma. Então Deus faz isso de graça, sem exigir as obras da lei da nossa parte, sem impor condições. Exatamente por não haver condição alguma de cumprir a lei na sua totalidade. Em Romanos 6,15, o que é que nos diz?
o Senhor, como lemos anteriormente, mas vamos ler novamente. Romanos 6,15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, meu irmão. De modo nenhum. Paulo inicia o versículo da mesma forma no versículo 6,1, quando lança uma pergunta e ao mesmo tempo a responde. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? É enfático na resposta, de modo nenhum. O que o apóstolo Paulo sempre evidenciou na discussão foi o reino do pecado e não meramente a sua culpa. Estar debaixo da graça de Deus para Paulo já era o suficiente para fazê-lo enfrentar todo e qualquer obstáculo, sem que negociasse em um só momento essa certeza que o amparava de todos os lados em detrimento às leis, pairando sobre os cristãos romanos dúvidas e perguntas, levando-os a permanecerem praticando as mesmas coisas, que para ele era resquício do velho homem, pautados nas suas próprias obras como justificação de seus pecados. Paulo é muito preciso no versículo 16 de Romanos 6, com a pergunta: não sabeis que daquele a quem ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, meus irmãos, viver debaixo da graça, trazendo isso para as nossas vidas, viver debaixo da graça é entendermos que, debaixo da lei, não poderemos agradar a Deus. Jamais o satisfaremos em suas demandas, jamais. E humildemente recebemos o perdão e a salvação que Deus nos oferece mediante Jesus Cristo. Jamais o homem alcançará de Deus a sua graça sendo apegado às coisas deste mundo, jamais. Isto fica claro quando Cristo diz lá em Mateus 6,24. Peço aos irmãos que abram também suas Bíblias em Mateus 6,24 e acompanhem o que nos diz. Mateus 6,24 nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Meus irmãos, o homem é tendente a adorar a si mesmo. O pecado está dentro de cada um de nós. E aí, por isso que a gente precisa entender que as nossas obras jamais serão capazes de nos dar a salvação eterna. Jamais poderemos servir a dois senhores, assim como acabamos de ler na sua palavra. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro, foi essa a palavra. Então, essa tendência de servir a nós mesmos é a obra da carne. E aí, o que é que a gente pode entender como obra da carne? E nesse contexto de obra da carne que Paulo fala aqui, é exatamente aquilo que a gente vai falar. E lá em Gálatas ele fala também, Gálatas 6, 19 a 21. Peço aos irmãos também que abram as suas Bíblias para que enxerguemos assim com mais clareza. Então, as obras da carne a que Paulo se refere, expressa ela é expressa pelo próprio Paulo, já disse em Gálatas 6, 19 e 21, e as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. Então, será que essas obras são capazes de nos
nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, limpos? Não, de forma nenhuma. Paulo nos adverte isso. Como ele diz: eu os advirto, como antes já os adverti, falando para os Gálatas. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ninguém consegue servir a Deus e a si mesmo, meus irmãos. Ninguém consegue. Totalmente contrário às obras da carne, são os frutos do Espírito. A saber, Gálatas 5, 22 a 25 também nos diz isso. E aí a gente vai ver a diferença da obra da carne para a obra do Espírito, para o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. Porém, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Simples assim. Esse é o Evangelho da graça irresistível do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Conclusão. Como ressurretos dentre os mortos, devemos, conscientes de uma expressão deliberada de nossa nova identidade em Cristo e de nossa participação em sua vida de ressurreição por meio do Espírito Santo, afirmar que o pecado não tem domínio sobre nossa vida. Essa é uma afirmação indicativa do que é verdadeiro a respeito do cristão genuíno. Agora, a gente precisa também ter cuidado para que essa afirmação não seja uma expressão arrogante, imperativa ou exortativa. Não estar debaixo da lei não significa dizer que o crente está desobrigado de guardar as exigências da lei. E sim direciona o crente diante de Deus a se fundamentar na justiça de Cristo e não na obediência da lei. O princípio controlador na vida do crente é o reino da graça, que o liberta do reino do pecado, o transformando na semelhança de Cristo. O fato de o cristão não estar debaixo da lei e sim da graça, talvez o faça pensar em negligência moral. Paulo nega esse pensamento. Pois sob o reino da graça, os cristãos tornaram-se escravos de Deus para a justiça. A liberdade da graça é para obediência e serviço. Jamais usemos dessa liberdade para libertinagem. Esse cuidado a gente precisa ter. Muitas vezes quantas vezes a gente não vê pessoas ao nosso redor tão arrogantes como que se por essa graça alcançada assim como anuncia, e as suas práticas são tão distantes daquilo que anuncia. Muitas vezes até nós mesmos caímos nesse mesmo contexto. Isso precisa sim estar sendo muito bem observado aos cristãos, assim como eu e como você, meu irmão. A liberdade da graça é para obediência e serviço. A liberdade da graça não nos dá liberdade para que as obras da carne prevaleçam em mim e em você, não, meu irmão, na vida da igreja, não. A liberdade da graça é para obediência. A lei também nos norteia a essa liberdade da graça, para que assim a gente obedeça e se disponha ao serviço do reino de Deus. Essa é a graça preciosa do nosso Deus. Em tudo Cristo seja glorificado para a sua justiça. Esse é o Evangelho da graça. Essa é a graça abundante do nosso Deus. É isso que Paulo está querendo nos dizer. Que nós saiamos daqui nessa noite, conscientes de que
A liberdade da graça é para obediência e serviço. E que gravemos isso em nossos corações. E que levemos isso para o nosso trabalho, levemos isso para o nosso lar, levemos isso para o nosso convívio social, para que as pessoas vejam em cada um de nós Cristo e que as nossas obras também condigam com essa mesma liberdade abundante da graça de Deus em cada um de nós. E que Deus muito nos abençoe com a sua palavra. Amém, meus amados irmãos. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite, Pai. Onde saímos daqui, Pai, com o entendimento de que quão dependentes somos de Ti, Pai. A Tua graça nos resgatou. A Tua graça através do Teu Filho amado Jesus, Pai, que se fez carne, que se fez homem sem pecado. Pelo meu pecado, Senhor. Pelo pecado de cada um de nós. Ó Deus misericordioso, como Tu usas a Tua Escritura, Senhor, para nos clarear, para nos nortear, para transparecer com clareza, Senhor Deus, o proceder cristão, o viver em Cristo Jesus, o viver a Tua palavra. Senhor, nos ajuda, nos dá força suficiente para que cada dia mais possamos reconhecer as nossas faltas. Cada dia mais a Tua palavra, Senhor, possa ser pregada em nossos corações e que nós possamos também anunciá-la, Pai, em nosso trabalho, em nossa roda de amigos, aos nossos familiares. Oh Deus, não nos permite negligenciar o pregar o Evangelho, o viver o Evangelho do arrependimento, Pai. Ó Senhor Deus, quão gratos nós somos pela Tua graça, Senhor. Quando nos olhamos, nos enxergamos tão imerecidos, Pai. Saímos daqui todos sabedores do que são obras da carne e que são frutos do Espírito. Mas daqui a pouco, a nossa carne nos confronta com essas verdades. E humildemente, Senhor, nós te pedimos, nos dá força, Senhor Deus, para suportar. Nos dá força, Senhor, para resistirmos às tentações. Nos dá força, Senhor, suficiente para andarmos conforme os Teus ensinamentos, Pai. Não para que apareçamos para homens, jamais. Mas que cada vez mais nós sintamos a força do Espírito Santo de Deus em cada um de nós, nos dando assim sabedoria para viver o Evangelho do arrependimento dos nossos pecados. Que confessemos, Pai, a todo instante em oração os nossos pecados, que te busquemos em oração, que vigiemos, assim também como a Tua palavra nos instrui, vigiemos e oremos a todo instante, que vivamos uma vida de oração, uma vida de santidade, Pai. Ó Senhor, quão grato é o Teu povo pela Tua preciosa graça sobre nós. Ó Deus, continua nos fortalecendo a fé. Abençoa a Tua igreja, Senhor, nesses dias difíceis, onde a liberdade cada dia mais é levada às obras da carne.
diferentes da liberdade que o Senhor tem para o teu povo escolhido, Senhor, que é a vida eterna. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de ouvir de Ti, Senhor, preciosas palavras, e que saiamos daqui edificados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Convido o presbítero